Ok, uma vez que você terminou de escrever esse primeiro manuscrito, é o momento para você, escritor, de deixar a ideia se sedimentar na sua cabeça. O seu primeiro trabalho, aliás, parabéns por ter chegado até aqui, o seu primeiro trabalho foi escrever o primeiro manuscrito. Uma vez que você terminou o primeiro manuscrito, você pode e merece tirar férias. Quando eu terminei o primeiro manuscrito do Cidade das Mandalas, isso foi uma coisa intuitiva. Tava um tempo bonito aqui na Bélgica, eu tinha um jardim para cuidar e foi o que eu fiz. Eu tomei uma semana para me acalmar, para ir cuidar do meu jardim, para ir fazer coisas que eu considerava importante e que eu sabia que me ajudariam a acalmar a minha cabeça, a repousar a minha cabeça e voltar com um pensamento, com um raciocínio mais descansado, mais fresco, para poder fazer a abordagem do segundo manuscrito. Nesse momento da minha vida que eu já tinha me formado, eu já sabia que um primeiro manuscrito estava longe de ser o manuscrito final, eu já tinha esse feeling para saber de quanto tempo eu precisava, o que eu precisava fazer, qual que era o próximo passo. Esse não foi o grande... eu sei que para o escritor iniciante, dentre outras coisas, escrever o primeiro manuscrito, tomar tempo para deixar acalmar as ideias, pode ser uma coisa um pouco frustrante, porque o autor de primeira viagem ele não sabe exatamente para onde ele tem que ir, por onde ele tem que avançar. Portanto, quando você terminar o primeiro manuscrito, eu aconselho você deixar ele repousando, como se fosse uma massa de pão que tem que crescer. Para mim, eu precisei de uma semana. A história da Cidade das Mandalas, como a redação já tinha se estendido durante 6 anos, a história ela estava muito real na minha cabeça. Então, assim, para eu poder fazer a abordagem do segundo manuscrito, foi uma coisa... Eu não precisei de tanto tempo. Mas, por exemplo, outros escritores, eles falam, né, de você deixar, no mínimo, 6 semanas. Depende do tempo que você tem, depende de como você está avançando nessa história, tudo depende. Mas, assim, 6 semanas seria, então, o mínimo para você poder voltar e abordar a sua história. Para mim, isso é muito tempo. Cada um é cada um. Por exemplo, para o Mandala e Cabala, eu escrevi o primeiro manuscrito em uma semana. Depois de eu escrever, quando eu fui revisitar o manuscrito para escrever a segunda versão, para escrever a terceira versão, para escrever a quarta versão, hoje em dia eu estou na quarta versão, estou terminando a quarta versão, eu deixei mais tempo, porque essa história ela ainda não estava muito real na minha cabeça. Aliás, você anota isso, que também é dica de profissional. A sua história, se você está tendo dificuldade em escrever a sua história, porque ela ainda não existe de uma maneira aceitável para se escrever uma história. Tem 2 soluções, 2 remédios para você, para poder trazer a sua história para uma existência mais palpável. A primeira é desenvolver o seu personagem, conversando com ele sem julgar ele. Você, como escritor, você tem que entender que o seu personagem, a sua história é uma entidade viva. Eu já falei aqui nesse curso. Então, assim, o seu personagem, ele tem características humanas. Ele tem características de gente viva. Ele tá na sua cabeça, mas ele é vivo. Ele evolui com você, ou não, ele evolui como se fosse um filho seu. É importante que você dê a chance ao seu personagem de se mostrar. Então, essa é uma maneira que você pode remediar esse fato de você vai começar, você como escritor, vai começar a fazer escolhas estratégicas do ponto de vista do potencial
potencial de venda do seu livro. Ou seja, se você tem um personagem, por exemplo, no caso da Águia, da Mandala de Fogo, se você tem um personagem que tem um certo questionamento a respeito da identidade sexual dela, nesse momento você vai fazer uma pesquisa e ver sobre o que está sendo falado, o que está sendo dito a respeito desse assunto, identidade sexual, identidade de gênero, você vai ver, e aí é nesse momento que você vai fazer uma escolha estratégica dentro do seu objetivo. Esse livro, ele é para qual nicho? Por quê? Qual é o objetivo? E o que estão falando a respeito disso? Uma vez que você fez toda essa pesquisa, você vai lançar em cima desse personagem, esse tipo de questionamento, você vai colocar, você vai dar para o seu personagem aquele aspecto mais universal, que todo autor deve buscar no seu personagem. Tem uma missão de uma vez que você vai apesar do seu livro ser secreto, apesar desse personagem ser um personagem de valioso para você, uma vez que você continua a escrever de submeter o seu livro para a apreciação do público, esse personagem ele deixa de ser um personagem seu, ele se transforma numa alegoria universal. Ou seja, naquele conjunto de características ou de um nicho ou de uma transformação, o seu personagem ele vai encarnar esse conglomerado de coisas que falam com os leitores, que falam com os espectadores, com as pessoas potenciais que possam vir a ler, a querer ler o seu livro. Então, assim, esse é o momento, no segundo manuscrito, esse é o momento de começar a fazer esse tipo de escolha estratégica. E isso vale para a escolha dos seus personagens, para adaptação da transformação. Você vai ver que nesse momento da segunda redação, a premissa universal vai mudar bastante. Mesmo se ela já estava fixa, ela vai mudar bastante. Nesse momento que você vai precisar de um planejamento de ouro, tá? De ferro, porque você vai se sentir tentado a mudar toda a sua história. Nesse momento, você vai dar graças que o seu planejamento, a sua agenda é uma agenda fixa, sólida e que ela não vai mudar a cada 5 minutos. O momento da segunda redação, ele vai, de fato, mais rápido, mas você pode bloquear. E é nesse momento, por exemplo, que você pode pedir ajuda para outras pessoas, que você pode compartilhar as suas dúvidas nos grupos, né? A gente tem o grupo do Jornal dos Autores para fazer isso, buscar soluções. Nesse sentido também, o trabalho do autor, do escritor, ele não deve ser tão solitário. Porque, às vezes, a gente é muito solicitado do ponto de vista mental para encontrar esse tipo de solução. Né? E, nesse momento, o apoio dos autores ele pode ser crucial.